Olá, 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 minha gente! Meu nome é Eduardo Nagai. Estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV. E eu tô aqui morando no Japão. Hoje começou meu trabalho, né? Meu trabalho na fábrica lá. Puxado, hein, gente? Nossa, correria, hein? Vou correr nesse trabalho aí. Mas tá valendo. O importante é não ficar desempregado, né? Porque a gente tem que dar graças a Deus em tudo, né? Em tudo a gente tem que dar graças a Deus, independente da circunstância. Se tô empregado, tô com saúde, Deus tá me dando força todos os dias, então, ó, tá valendo. Mas cheguei aqui, ó, e já vou gravar um estudo bíblico para nós aqui, tá bom, pessoal? Olha só. Então, no último vídeo nós vimos sobre Atos 1, né? E hoje eu gostaria de entrar em Atos 2, né? Que no Atos 1 a gente viu que Jesus subiu aos céus e deu orientações aos seus discípulos. Falou assim, ó, fiquem em Jerusalém, virá o Espírito Santo e o Espírito Santo encherá vocês de sabedoria para fazerem a obra, para pregar o Evangelho. Ele falou em Jerusalém, depois em toda a Judéia e depois a Samaria, quer dizer, foi ampliando o leque até os confins da terra. Jesus falou. Eu tô nos confins da terra aqui, o Japão é os confins da terra, certeza, gente, nossa, certeza. Depois do trabalho de hoje, gente, meu ouvido tá zunindo, que é barulhento, né? Mas tudo bem, né? Deus dá força pra gente exercer o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, pessoal, começar o estudo aí, ó. Então começa com o subtítulo, ó. O subtítulo fala assim, ó, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, quando foi o dia de Pentecoste, o pessoal todo de Israel se reúne em Jerusalém, né? Não só o pessoal de Israel, mas o pessoal de todos os países em volta, as nações, né, que são judeus, eles se reuniam, que são israelitas, né? Porque tinha muitos israelenses que foi parar no israelita, que foi parar em outro país lá naquela época, né? Então o que aconteceu? No dia de Pentecoste, que é o dia que o pessoal se reúne de toda a Judéia, né? Eles se reúnem e o que aconteceu? Ó, vamos ver, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então todos estavam reunidos em um só lugar porque era o dia de Pentecoste, né? Versículo 2, ó. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então olha só que interessante, né? Então no dia de Pentecostes, todos os discípulos de Jesus, eles estavam reunidos numa casa, né? Como é de costume, ó, estavam reunidos num só lugar. E aí, de repente, eles começaram a ouvir um som, aquele, né, línguas de fogo chegando assim e pousando sobre cada um. Então, o Espírito Santo, ele se materializou daquela forma para eles naquele momento, né? Então, línguas de fogo desciam sobre eles e eles começaram, de repente, a falar em línguas estranhas, que eles não conheciam. E todo mundo percebia que eles não conheciam a língua. Todo mundo sabia. E aí eles começaram a falar em línguas estranhas, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Por que eles começaram a falar em outras línguas? Para todo mundo perceber, para todo mundo testemunhar que era o Espírito Santo que estava capacitando aquelas pessoas. Desculpa aí, pessoal. Mas vocês perceberam? Né? Então o Espírito Santo, ele aparece desse jeito para nós, né? Para nós ele chega de um jeito que ninguém contesta, ninguém pode contestar a força que o Espírito Santo está dando para nós, ó. Aí continua aqui no versículo 5, ó. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Lembra que a gente estava falando? Que em todas as nações do mundo apareceram judeus que se reuniram em Jerusalém naquele momento. Não foi à toa que Jesus providenciou aquele lugar. Jesus providenciou, falou assim para os discípulos, ó, se encontrem em Jerusalém, então fiquem reunidos em Jerusalém, porque ele sabia que no dia do Pentecostes, que é um dia que todo mundo estaria em Jerusalém,
o Espírito Santo chegou nesse momento, quer dizer, Jesus já estava preparando, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Na nossa vida às vezes é assim, né? Às vezes acontece uma coisa de repente assim, o mover do Espírito Santo em nós, a gente nem esperava, mas Jesus já estava providenciando esse momento, irmãos. Tem vezes que a gente se converte e a gente quer logo que chegue esse momento, né? Mas Deus, ele espera o momento oportuno, o momento certo. Para os discípulos dele, foi naquele momento que todos pudessem testemunhar do poder do Espírito Santo, né? E aí, ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então os discípulos estavam falando em línguas estranhas que eles não conheciam. Só que as pessoas que estavam lá fora, eles ouviam na língua da sua nação, da sua língua. Então quem era grego ouvia em grego, quem era egípcio ouvia em egípcio, ouvia, sei lá o que eles falam naquele lugar. Não sei qual língua eles falam, mas era na sua língua de origem, né? Eles ficaram atônitos e maravilhados, ou seja, eles ficaram espantados, perplexos, a palavra está falando, né? Eles ficaram maravilhados com o poder do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. As pessoas em volta ficam maravilhados com o poder que Deus dá. Deus nos capacita, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Por isso que as pessoas ficam maravilhadas. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, eles sabiam de onde esses discípulos de Jesus vieram da Galileia. Então como eles poderiam estar falando em outras línguas, né? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Olha que poder maravilhoso, hein? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Glória a Deus! Atônitos e perplexos, todos se perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Quer dizer, eles não entenderam o que estava acontecendo, porque era a primeira vez que isso acontecia, né? Aí no versículo 13 continua assim: alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Olha só, até gente que estava zombando. Quer dizer, não tinha como contestar aquele poder que Deus estava colocando na boca deles, mas ainda assim tinha gente zombando, que é o que acontece na nossa vida também. Quantas vezes a gente não vê assim, quando a gente se converte genuinamente, tem gente que vai ficar maravilhado. Eu, por exemplo, quando me converti, pessoal, os meus alunos, né, que eu era professor de português, os meus alunos não acreditaram que eu me converti. Eles falaram pra mim assim, ó: nossa, Nagai, você era a última pessoa que achava que estaria na igreja. Porque eu era ateu e ainda defendia o ateísmo na aula. Não deveria, né? Hoje eu vejo que não deveria, mas na época eu fazia, ainda zombava deles. Mas Deus teve misericórdia da minha alma, olha só. Eu sou tão agradecido a Deus por isso, sabia? Eu não merecia nada disso. É que nem Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo perseguia os cristãos. Olha que coisa séria. Matava. E Deus teve misericórdia da alma dele, teve da minha. Por que não vai ter da sua ou dos seus filhos, que você está orando pelo seu filho se converter de repente? Não sei. Ou por alguém se converter, um vizinho, um professor, um aluno. Quem sabe? Mas Deus vai ter misericórdia, né? Olha só, aí continua aqui a pregação de Pedro, para terminar, tá? Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, né? Porque os homens estavam questionando como pode isso, eles falarem na nossa língua, né? Aí o Pedro se levantou
como é de costume de Pedro, sempre se colocar na frente, e é bom isso é a característica de um bom líder, e começou a explicar, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Então ele está mostrando pela Bíblia, pela palavra, pelas escrituras, da onde veio esse poder. É como o profeta Joel estava já antecipando, já tinha profetizado que isso aconteceria. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Oh, glória a Deus, né? Então o apóstolo Pedro, que agora eles já eram apóstolos, né? Então ele estava explicando o que aconteceu, né? Aí falou assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Então mostra aqui um salmo que fala sobre a vinda de Cristo, né? Então ele já estava falando, aquela era a oportunidade dele falar sobre Jesus. Quantas vezes também a gente não tem essa oportunidade, né? Deus faz alguma coisa acontecer e essa é a oportunidade da gente pregar sobre a palavra. Como nós temos agido? Nós temos pregado o suficiente a palavra de Deus, né? Aí aqui ele fala, né? Aí no versículo 29 ele continua assim, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros: irmãos, que faremos? Oh, glória! Pedro pregou Jesus Cristo, irmãos. Pregou a palavra de Deus. E as pessoas que estavam ouvindo, eles ficaram apavorados. O que nós faremos então, se nós crucificamos o Cristo, o Messias que estava prometido? Irmãos, olha lá. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É assim a nossa vida também, irmãos. Pedro, ele estava pregando sobre o arrependimento. E nós temos que pregar a mesma palavra. A mesma palavra que Pedro pregou para aqueles homens é a palavra que nós hoje devemos pregar. E você vê muitas igrejas por aí pregando só bênção, bênção, milagre, milagre.
Vai acontecer a bênção? Vai acontecer o milagre? Vai. Mas em primeiro lugar, pessoal, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus para que a nossa alma seja salva. É tão mais importante isso do que qualquer coisa material. A alma nossa e a dos outros não tem preço que pague. Só o sangue de Jesus pagou por todas as almas. Só o sangue de Jesus. Jesus é filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E ainda assim Ele derramou o sangue por mim e por você que não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Mas Ele pagou o preço, pessoal. E nós temos feito o que com a nossa vida? A gente tem jogado fora. Milhares, assim, multidões aí fora. Multidões de gente perdendo a sua salvação, perdendo a sua alma. E nem sabe, pessoal, porque a gente às vezes deixa de pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra genuína, a palavra verdadeira do arrependimento, do pecado, da salvação de Jesus na cruz. Sem demora, pessoal, sem demora nós temos que pregar onde for, qual foi a oportunidade que Deus der para a nossa vida, a gente tem que pregar, né? E aí só para terminar, com muitas outras palavras os advertia: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, olha só, pessoal, naquele dia houve o acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Às vezes a gente deixa de pregar a palavra verdadeira porque a gente não quer que as pessoas sejam contrariadas, às vezes a gente tem medo que a pessoa não aceite. Mas, gente, quando a gente prega a verdadeira palavra, que as pessoas aceitam. Essa é a verdade, irmãos. Sabe, eu fui candidato a pastor numa igreja aí que só prega milagre, milagre, milagre. Aí eu lembro que tinha um pastor lá de Descalvado que ele sempre me levava para lá. Ele sempre pedia para eu pregar na sexta-feira, né? Aí quando era sexta-feira, eu preparava uma palavra assim de libertação, de bênção, né? Só que aí saía pecado, 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 verdadeiro evangelho, devemos pregar o verdadeiro evangelho, salvação da nossa alma. E eu pensei assim, nossa, essa palavra tá tão dura, eu acho que não vai vir mais ninguém sexta-feira que vem. Só que sexta-feira, chegava a sexta-feira, vinha mais gente, vinha as pessoas que vieram na semana anterior e vinha mais gente ainda. Não é por causa de mim, é por causa da palavra, tem que ser a verdadeira palavra. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de hoje. Então no último vídeo a gente viu que nós devemos pregar o evangelho até os confins da terra. E hoje a gente viu qual é a verdadeira palavra. É a palavra do arrependimento. Nós devemos pregar sem demora, no momento oportuno, como o apóstolo Pedro fez aqui, Foi na hora certa que ele pregou e 3.000 se converteram. Não que vai acontecer de 3.000 se converter, pode acontecer, mas ele estava naquele momento, era o momento esperado. Mas uma alma que se converte com a sua pregação, irmãos, vale tanto, vocês não têm noção. Vamos então? Vamos orar? Senhor Jesus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, tão forte, tão poderosa, porque ela não vem do homem, veio do Senhor. Então que essa palavra seja uma resposta, Pai, que os nossos corações precisavam ouvir, não o que a gente queria ouvir muitas vezes, mas era o que a gente precisava ouvir, é aquilo que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra em Atos 2, é uma bênção, Pai, que o Espírito Santo seja derramado na vida de cada um. Se alguém ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que nesse momento, em nome de Jesus, ele seja abençoado, seja batizado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Proteja essa pessoa que está assistindo, dê livramento, bênção sem medida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, tá bom? Ajuda aí o nosso canal a crescer, compartilha nas suas redes sociais aí, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.